Graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos ao canal Gospel Tech 316. Eu sou o Alessandro Moraes e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse, ok? O livro de Apocalipse, para quem está chegando agora, né? Quem está assistindo pela primeira vez essa videoaula aqui, que é a nossa videoaula hoje número 9, tá? Do estudo de Apocalipse. O livro de Apocalipse que significa revelação, né? É, tirar o véu, revelar. E no caso, é Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, revelando o Filho Jesus Cristo ao apóstolo João e ordenando que João escrevesse tudo aquilo que estava sendo revelado para ele e tudo que Jesus Cristo iria fazer e vai fazer. Iria não, tudo aquilo que Jesus vai fazer, ok? Então, o livro de Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo para nós. É um livro que conta como Cristo, que é o nosso Senhor, como ele vencerá todos os seus inimigos definitivamente. É um livro que fala como Jesus ele julga, né? Ele dá chance à igreja de se arrepender, mas ele julga os ímpios. Os ímpios serão julgados, né? Então, quem são os ímpios? São aquelas pessoas que não querem saber de Deus, aquelas pessoas que não querem saber de Cristo, as pessoas que não acreditam na Bíblia, que é a palavra do Senhor, tá? Então, esses são as pessoas que virão juízos sobre elas, né? Hoje, dia 20 de junho de 2024, uma quinta-feira que estou gravando esta aula. Amanhã, dia 21 de junho, entra o inverno, né? Brasil, no hemisfério sul. Porém, todos aqueles que me conhecem mais, os que não me conhecem, vão saber agora que eu moro em Corumbá, né? Mato Grosso do Sul. Corumbá conhecida aí como a capital do Pantanal, né? Pantanal é a planície alagada, a maior planície alagada que existe, né? Só que, né, aqui literalmente, apesar do inverno, aqui está quente e literalmente pegando fogo, né? Eu digo literalmente porque, infelizmente, nosso Pantanal realmente está pegando fogo, está havendo uma queimada muito grande. Já tem mais ou menos aí, eu creio que uns 14 a 15 dias que começou a queimada. Começou, inclusive, no Pantanal, da parte da Bolívia, né? Porque aqui nós fazemos divisa, Corumbá faz divisa com a Bolívia. E começou lá e se estendeu para cá. E realmente a fumaça está muito forte, chuva de fuligem, enfim, é uma situação bem complicada, né? Graças a Deus, aqui em casa ninguém tem problema com respiratório, né? Problema com asma, com bronquite, nada disso. Então, para a gente é mais tranquilo. Agora, para outras pessoas, principalmente crianças, né? Que tem um probleminha respiratório, a dificuldade é bem grande. Porque, por exemplo, eu estou aqui dentro do meu apartamento, dentro de casa, e estou sentindo o cheiro de fumaça. Estou gravando aqui, conversando com vocês e sentindo ao mesmo tempo o cheiro da fumaça. Mas são fases, né? De Corumbá, são fases do Pantanal, e tem anos que as queimadas são bem mais fortes que outros anos, tá? E esse ano está sendo bem forte, inclusive está sendo um período adiantou, vamos dizer assim, porque geralmente as queimadas começam em agosto, né? Agosto, setembro, e agora nós estamos em junho, já está queimando. Mas é isso aí. Cremos que Deus está no controle de todas as coisas, né? E a gente pede sabedoria, a gente pede saúde para poder prosseguir a cada dia em frente, ok? Bom, se você está chegando também no canal, não se esqueça, né, de clicar no botãozinho aí do YouTube, se inscrever e ativar os sininhos de alerta, ok? Você se inscrevendo no canal, ativando os sininhos de alerta, toda vez que eu lançar aqui um vídeo novo, né, que geralmente é semanal, toda semana eu lanço vídeo, você vai ser avisado pelo YouTube, ok? Pela plataforma. E você dá uma aproveitada também, aproveita e dá uma navegada, né, na minha playlist aí, do canal Gospel Tech 316, porque na playlist eu já tenho outros estudos que eu ministrei, ok?
Tem, por exemplo, o estudo do livro de Efésios, o estudo do livro de Romanos, tudo do livro de Gálatas, são tudo livros que o apóstolo Paulo escreveu, e já estão todos completos aí. Tem um curso que é muito bom, um estudo que é muito bom, que chama Alicerces Firmes, da criação até Cristo. Né? É um curso que te dá um panorama da Bíblia geral, né? Desde Gênesis até os Evangelhos. Para quem principalmente está começando agora, né, na caminhada cristã, quem não tem muito conhecimento da palavra de Deus, da Bíblia, é um ótimo curso para você ter realmente esse início, né, de estudo da Bíblia, compreender a Bíblia e ter uma base, realmente um alicerce firme na sua vida. Beleza? Bom, pessoal, então é isso aí. Hoje nós vamos dar continuidade, né? Nós estamos aí no capítulo 2 do livro de Apocalipse. Vamos começar a estudar as cartas, né? As 7 igrejas. Então, nós vimos na aula passada já um pouco sobre a estrutura de cada carta, né? Que Jesus dita para João escrever. Nós vemos que todas as cartas praticamente têm o quê? Tem uma apresentação de Cristo, depois tem uma parte que é uma apreciação daquela igreja, né? Que aquela igreja tem de bom. Depois tem uma parte de desaprovação, o que aquela igreja não tem de bom. E no fim, tem a parte da promessa, né? Se aquela igreja se arrepender daquilo que ela não faz bem, ela tem uma promessa que será cumprida nela, ok? Então, nós vamos ver aí que para cada igreja dessa tem essa estrutura, ok? Vimos também aí na aula passada que Cristo é conhecido, né, no meio da igreja. Vimos aí que às vezes as igrejas no profundo dela, né, no interior dela, não é aquilo que ela aparenta ser. Vimos que dentro das igrejas tem pessoas fiéis e infiéis. Enfim, nós estamos aí dando um panorama daquilo que nós vamos estudar versículo a versículo, né, nesse capítulo 2 e capítulo 3, que são as cartas às 7 igrejas. Vamos estar orando para dar início a essa aula, então? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por todas as coisas que o Senhor tem feito por nossas vidas. Te agradecemos, ó Pai, porque a cada dia o Senhor tem nos sustentado. Cada dia, Pai, o Senhor tem nos alimentado. Cada dia o Senhor tem nos protegido, nos guardado. Derramado sobre nós a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão e o teu amor, Senhor. Obrigado porque até aqui nós estamos podendo acreditar, Senhor, ter fé na tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa fazer que nós possamos manter essa fé dentro de nós até o fim. Nós possamos chegar ao fim da nossa caminhada, Pai. Possamos manter essa fé, essa chama acesa dentro de nós. E que toda palavra, Senhor, que nós aprendemos de Ti, das Tuas Escrituras, que nós possamos não somente crer nelas, mas que possamos viver elas, possamos Te obedecer e viver elas a cada dia das nossas vidas, Senhor. Permanece conosco, ó Pai, e tira as nossas dúvidas. Ó Espírito Santo de Deus, fica conosco. Que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, né, aula número 9. Estamos vendo aí o noivo, né, que é Cristo, noivo da igreja, andando no meio da igreja. Tá? Então, hoje nós estamos na parte 2 desse tópico. Bom, Cristo anda no meio da igreja, né? Para quê? Para oferecer para a igreja oportunidade de arrependimento antes de aplicar-lhe o juízo. É bom nós relembrarmos aqui que essas cartas foram destinadas a 7 igrejas. Mas nós também já falamos e aprendemos que o número 7 representa uma totalidade, uma completude. Então, na verdade, quando Cristo está mandando João escrever as 7 igrejas, não é somente o que Cristo está dizendo aqui só para aquelas determinadas igrejas, mas para toda a igreja. E quem são a igreja? Somos nós, né? Nós somos a igreja de Cristo. Não é aquele templo de oração onde nós vamos, geralmente, 1, 2, 3 dias por semana, para louvar ao Senhor, para adorar ao Senhor, para ouvir uma palavra, né?
para encontrar ali os irmãos. Não, nós somos a igreja. Então, tudo aquilo que Jesus mandou João escrever para essas 7 igrejas também é para nós, tá? Então, quando nós vimos, a gente vai ver aqui, primeiro, Cristo nos dá uma oportunidade de arrependimento antes de aplicar um juízo, serve também para a minha e para a sua vida isso, ok? Então, sempre que a gente for ler algo específico de alguma igreja aqui, que a gente possa refletir isso para a nossa vida também. Bom, então, a igreja de Éfeso, ela foi chamada a lembrar-se, arrepender-se e voltar à prática das primeiras obras, ou seja, o primeiro amor. E caso, né, esse expediente, ou seja, essa prática não fosse retomada, Jesus professa uma sentença, né? E se não venho e se não, ou seja, se você não voltar ao seu primeiro amor, se você não voltar às primeiras obras, eu venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Né? Apocalipse 2, versículos 5 e 6. Então é Jesus ali falando para a igreja de Éfeso se arrepender e voltar atrás. A igreja de Esmirna, diante do martírio, é exortada a ser fiel até a morte, que tinha cristãos em Esmirna que estavam sendo martirizados, ou seja, estavam sendo mortos, né, por crer em Cristo e não negar a Cristo. A igreja de Pérgamo, que estava dividida entre o quê? Entre a verdade e o engano, misturada com o mundo, Jesus adverte. Portanto, arrepende-te, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ok? Então aqui nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo o que Jesus desaprova na igreja, né? E se aquelas pessoas não se arrependerem desse erro que estão cometendo, Jesus está sentenciando aqui, né? Está dando uma sentença para essas igrejas, ok? A igreja de Tiatira, que abria suas portas a uma desregrada profetisa, Jesus chama ao arrependimento a faltosa igreja. Mas, por recusar, envia o quê? O seu juízo. E chama os crentes fiéis a permanecerem firmes até a segunda vinda. Tá? Tá lá em 24, 25. A igreja de Sardes recebe o quê? O alerta de Cristo que suas obras não eram íntegras diante de Deus. Então Jesus alerta ao arrependimento. Caso a igreja não se arrependa, virá o quê? O juízo. Então vocês podem ver que tem sempre essa estrutura. Jesus identifica para a igreja qual é o erro que aquela igreja está cometendo, ele dá a oportunidade de arrependimento, mas avisa: olha, caso você não se arrependa desse erro, o juízo virá contra vocês. Né? A igreja de Filadélfia é exortada a conservar o que tem, para que ninguém tome a sua coroa. E a igreja de Laodiceia é exortada a olhar para a vida na perspectiva de Cristo, a arrepender-se, pois a disciplina de Deus é ato de amor. Então, quando Deus disciplina nós, os seus filhos, é um ato de amor que ele está derramando sobre nós, ok? Então, a gente vai perceber, isso aqui é só, né, um briefing, um conteúdo, um pré-conteúdo daquilo que nós realmente iremos ver nas próximas aulas, versículo a versículo. Mas para nós termos uma ideia, né, da estrutura de cada carta. Bom, então nós vimos aí que Jesus identifica o problema, fala para a igreja do problema, dá a chance de arrependimento, mas também, se não se arrependerem, ele fala qual vai ser o juízo. Né? Agora aqui é o contrário, ok? Agora aqui Jesus vai falar o quê? Das gloriosas promessas aos vencedores. Ou seja, aqueles que se mantiverem firmes, ou aqueles que estiverem pecando, cometendo erro, mas ao ouvir ao ouvir a sentença de Cristo, né? Ao ouvir Cristo falando sobre o erro que eles estavam cometendo, se eles se arrependem e voltam a fazer o que é correto,
Então, eles vão receber o quê? Uma promessa. Então, os vencedores, que aqueles que vão manter a sua fé até o fim, vão receber promessas, gloriosas promessas, né? Então, isso implica que nem todos os membros da igreja visível são membros da igreja invisível. O que é isso? O que estamos querendo dizer com isso? Membros da igreja visível e membros da igreja invisível. A igreja visível é o quê? São as pessoas da igreja locais, né? Então, quando você vai num culto de domingo, por exemplo, você vai lá na sua igreja no culto de domingo. Então, nem todas aquelas pessoas ali daquela igreja que você está vendo, que você talvez tenha amizade, que você converse com elas, que você brinque com elas, dê risada com elas, chore com elas, enfim. Talvez nem todas aquelas pessoas fazem parte do quê? Do corpo verdadeiro de Cristo, né? Então, o corpo verdadeiro de Cristo, que são os verdadeiros cristãos, aqueles que realmente de coração se arrependeram, aqueles que realmente de coração aceitaram a Cristo, e aqueles que a cada dia procuram entender, buscar, compreender a palavra de Deus, a vontade de Deus e viver ela, esses são os membros do corpo de Cristo, ou seja, da igreja invisível, né? Então, nem todos os membros da igreja são vencedores, da igreja local, mas todos os membros do corpo de Cristo, os verdadeiros cristãos, são vencedores. As promessas aos vencedores tratam da bênção que a igreja estava buscando ou talvez necessitando. Então, de acordo com cada igreja, né, que nós estamos vendo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, cada uma dessas estava enfrentando um problema. E para cada problema desse, se eles permanecessem fiéis, seriam que vencedores, né? Então, vamos lá. A igreja de Éfeso, o vencedor se alimentará da árvore da vida. Isso é ter a vida eterna, né? Quem nunca ouviu falar da árvore da vida que estava plantada no jardim do Éden, lá na criação, né? Quando Adão e Eva viviam no jardim do Éden. Então lá existia o quê? Existiam várias árvores, existiam diversos frutos. Mas tinha duas árvores que eram especiais, né? Tinha a árvore da vida, que era o fruto que eles comiam, e a partir desse fruto eles não morriam. Era um fruto, creio eu, que dava um renovo, né, para todo o corpo deles. E tinha também a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a árvore que Deus ordenou a Adão e Eva que não comessem daquele fruto. Ok? Então, para a igreja de Éfeso, Jesus está prometendo: olha, o vencedor se alimentará da árvore da vida. Ou seja, quem vencer terá a vida eterna. E o que é a vida eterna? É uma vida em comunhão com Deus, né? E Deus é amor, queridos. Então é uma vida em comunhão e cheia de amor. Então, os Éfesos haviam abandonado o seu primeiro amor. Mas os vencedores, aqueles que se arrependessem, aqueles que continuassem, iriam morar no céu, né? Ou aqui na terra, onde o ambiente está cheio de amor. Porque também essa é outra parte, né? Que depende muito da linha de pensamento teológico, né? Da visão. Alguns acreditam que a terra vai desaparecer e que nós iremos morar no novo céu. E tem outra linha que acredita que o céu descerá à terra e aqui a terra será transformada, né? Assim como ela foi criada no início por Deus, lá na criação em Gênesis, e onde Deus terminou e falou tudo perfeito, então algumas linhas de pensamento creem que a terra será regenerada, a terra será restaurada, né? O céu descerá à terra e nós viveremos aqui numa terra perfeita, tá? Particularmente, eu creio assim também, ok? Bom, então a igreja de Éfeso, Jesus deu a promessa que aquele que for vencedor chegar até o fim com fé,
viverá a vida eterna junto com Deus. A igreja de Esmirna, Jesus fala, o vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Né? O que é a segunda morte? É aquela morte dos condenados, ok? Aquela morte dos ímpios, aqueles que no dia do juízo serão julgados e condenados por não terem crido em Cristo, por não terem crido na palavra do Senhor e por terem feito coisas ao contrário do que Deus quer que nós façamos. Né? Então a segunda morte é isso. A primeira morte é essa que todos nós passamos, iremos passar, ou talvez não iremos passar se Cristo voltar antes, tá? Esta é a primeira morte. Agora, a segunda morte é a morte terrível. É aquela onde os julgados serão realmente lançados fora, né? No lago de fogo e enxofre eternamente. Tá? Então, a igreja de Esmirna, Cristo está falando, que o vencedor não passará pela segunda morte. Né? Por quê? Porque naquela época, muitos cristãos em Esmirna estavam sendo o quê? Martirizados. Né? Os imperadores romanos, os déspotas, o anticristo, podem até matar nós, cristãos, mas nós jamais enfrentaremos o quê? A morte eterna, ou a segunda morte. Bom, a igreja de Pérgamo, o vencedor receberá o maná escondido. Para quem não sabe o que é o maná, né? O maná surgiu na época do quê? Na época de Moisés, né? Quando Deus deu ordem para Moisés tirar o povo do Egito, o povo judeu estava escravizado, né? O povo de Israel escravizado no Egito. E quando eles saíram, que atravessaram o Mar Vermelho, foram para o deserto, Deus sustentou aquele povo todo com o maná. O maná era um alimento que caía do céu, né? E as pessoas tinham que colher e comer o suficiente para aquele dia. Não podiam guardar, porque se guardasse, no outro dia o maná já estava estragado, não poderia comer mais, né? Então isso é o maná. Maná é um alimento, é um sustento diário que Deus nos dá. Então, para a igreja de Pérgamo, Jesus está falando: o vencedor receberá o maná escondido, uma pedrinha branca com um novo nome. Por quê? Para uma igreja que se misturava com o mundo. Né? Então, na igreja de Pérgamo ali, ela se misturava com pessoas do mundo, fazia o que as pessoas do mundo faziam e Jesus estava advertendo eles para não fazer mais. Então, o vencedor, aquele que voltar atrás, recebe uma promessa do quê? De absolvição no juízo. Não será julgado para a morte eterna. E não de condenação com o mundo. Ok? Então, o vencedor vai ser absolvido no juízo e não vai ser condenado junto com o mundo. A igreja de Tiatira. Então, para uma igreja seduzida pelo engano de uma profetisa, né? Nós vamos ver que havia uma profetisa em Tiatira e essa mulher estava enganando muitos na igreja. Então, aqueles que não fossem enganados, seduzidos por essa mulher, o vencedor recebe o quê? A promessa de receber autoridade sobre as nações e de possuir não os encantos do pecado, mas sim o Senhor da glória, a estrela da manhã. Então, uma posição de autoridade. A igreja de Sardes era uma igreja que só vivia de aparência, mas ela estava morta espiritualmente. Então, os vencedores, aqueles que se arrependessem, recebem a promessa de que seus nomes estarão no livro da vida e que serão confessados diante do Pai no dia do juízo. E a palavra nos diz que aqueles nomes que Jesus confessar ao Pai no dia do juízo, esses são os nomes que estão no livro da vida e esses são os nomes das pessoas que viverão eternamente com o Senhor. Bom, a igreja de Filadélfia. Para uma igreja fraca, mas fiel, a igreja de Filadélfia era uma igreja pobre, parecia ser uma igreja fraca, mas era fiel. Então, o vencedor recebe a promessa de ser o quê? Uma coluna no santuário de Deus. O que é coluna? Então, a coluna é aquela parte da alvenaria, né, que sustenta toda a obra. Então, eles receberam a promessa de ser uma coluna, um sustento no santuário de Deus. Então, eles podiam até ser fracos diante dos olhos humanos,
mas são poderosos e fortes diante de Deus. Então lembra quando nós falamos na aula passada que às vezes a igreja não são aquilo que parecem ser? Filadélfia era uma delas. Aos olhos humanos, parecia ser uma igreja fraca, mas aos olhos de Deus, era uma igreja muito poderosa e muito forte. E a última igreja, a igreja de Laodiceia, né? Era uma igreja que se considerava rica, ao contrário da Filadélfia. Era uma igreja que se considerava rica e autossuficiente, mas era pobre e miserável em espírito. E aí, aqueles que se arrependessem, o vencedor recebe a promessa de o quê? Se assentar-se com Cristo no seu trono. Então, nós podemos aqui resumir que todas as promessas que Deus fez aí para 7 igrejas, e que na verdade são promessas para nós também, né? São promessas do quê? De uma vida eterna com o Senhor. São promessas que nós não passaremos para a segunda morte. São promessas que nós teremos nosso nome no livro da vida. Enfim, são várias promessas de estarmos vivendo uma vida eterna com Cristo, tá ok? Essa é a maior promessa das nossas vidas. Então, para todas as igrejas, sempre no final de cada carta que Jesus ditou ao João, tinha um refrão. Qual era esse refrão? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, nós precisamos ouvir o que Deus está falando conosco a cada dia. No caso, a bem-aventurança, as promessas, não é apenas ler e ouvir o livro, mas é o quê? Obedecer às profecias deste livro. Então, nós temos que ler, ouvir e obedecer às profecias do livro de Apocalipse, e não só do livro de Apocalipse, mas de toda a palavra de Deus. Bom, agora nós vamos fazer uma pequena introdução para nós conhecermos um pouco melhor a cidade de Éfeso, tá? Então, essa primeira parte aqui é do capítulo 2 de Apocalipse, é do versículo 1 até o versículo 7, que nós já lemos na aula passada, tá? É Cristo fazendo o quê? Se apresentando à igreja de Éfeso, é Cristo apreciando algo em Éfeso, é Cristo desaprovando algo e fazendo uma promessa, tá? Então, antes de entrarmos em cada versículo, vamos conhecer um pouco mais a igreja de Éfeso. Então, Éfeso era a maior, a mais rica e mais importante cidade da região da Ásia Menor, né? Naquela época, as regiões não são como são agora, como nós conhecemos agora. Então, naquela época tinha a Ásia Maior e a Ásia Menor. Ela era chamada o quê? A Feira das Vaidades do Mundo Antigo. Um escritor romano a chamou de a Luz da Ásia, né? Imagina hoje, né? A cidade Luz. Qual é a cidade Luz que é conhecida hoje nos tempos atuais? É Paris, né? Paris é conhecida como uma cidade Luz, uma cidade glamurosa, uma cidade onde tem os melhores perfumes, as melhores roupas e tudo mais. Então, naquela época de Cristo, né? Um pouco além da época de Cristo, Éfeso era essa cidade. A cidade tinha uma população estimada em mais de 200 mil pessoas. Os efésios construíram um teatro que podia oferecer assento, cadeiras, né, para cerca de 24 mil pessoas. Então, lá em Éfeso, tinha um teatro para até 24 mil pessoas sentadas. Em Éfeso ficava o mais importante porto da Ásia Menor. Então, a maioria dos navios de comércio, né, comerciantes, atracavam no porto de Éfeso. Então, para todos os que desejavam viajar para algum lugar na Ásia, Éfeso era a entrada obrigatória. Mais tarde, quando muitos mártires foram capturados na Ásia e levados a Roma para serem lançados aos leões, Inácio rebatizou Éfeso como a Porta dos Mártires, né? Porque tinha que entrar por Éfeso para chegar aos outros lugares.
Então, Éfeso era o centro, também era o centro do culto a Diana, a deusa Diana, né? Lá em Atos 19:35 fala melhor sobre isso. Mas Éfeso era o centro do culto à deusa Diana, cujo templo jônico. O que é um templo jônico? Sabe aqueles templos da Grécia antiga, né? Você já deve ter visto em filmes, em fotos, em algum lugar, aqueles templos altos, né? Com aquelas colunas enormes. Então, isso é um templo jônico. Então, templo jônico de lá, de Éfeso, era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então, para você ver o quão bonito era esse templo dedicado a quem? A deusa Diana, ao culto da deusa Diana. E nesse templo, né, havia o quê? Centenas de sacerdotisas, ou seja, centenas de mulheres, né, que funcionavam como prostitutas sagradas. Então, uma das formas de você adorar a deusa Diana era você tendo relações com essas prostitutas sagradas, chamadas de sacerdotisas. Então, todas essas coisas, né? Esse templo maravilhoso, a adoração à deusa Diana, essas sacerdotisas que faziam essas prostituições, tudo isso fazia de Éfeso uma cidade o quê? Sobremodo imoral. Então Simon, né, Kistemaker, citando o filósofo grego Heráclito, diz que a moral do templo, né, do templo da Diana ali em Éfeso, era pior que a moral dos animais, pois nem mesmo os cães promíscuos, né? O que é cães promíscuos? São os cães que não têm noção, né? Eles saem com, eles pegam uma cadela e depois de algum tempo pega outra e pega outra. São cães promíscuos, né? É o instinto animal deles. Mas fala esse filósofo Heráclito fala que nem esses cães quer dizer, o pessoal do templo ali de Diana era pior que a moral do templo ali era pior que a moral desses cães. Por quê? Porque os cães saíam uns com os outros, mas beleza. E ali não, as pessoas faziam essas prostituições e além disso, ainda se mutilavam uns aos outros. Então, além da prostituição, ainda se mutilavam, se cortavam uns aos outros, ok? Por isso que esse filósofo fala que a moral dos cachorros, dos cães, era melhor ainda que a moral de quem pactuava, de quem frequentava aquele templo em Éfeso, né? Então Éfeso era uma cidade mística, né? Muito mística, cheia de superstição e também um dos centros de culto ao imperador, né? O imperador romano naquela época era cultuado como um deus também. Então, na cidade de Éfeso imperava o quê? Misticismo, imperava idolatria, imoralidade e perseguição, perseguição aos cristãos. Então, naquela cidade, assim como hoje, Satanás, né, o diabo, usou duas táticas: perseguição e sedução. Então, os cristãos eram perseguidos e eram seduzidos também. Né? Além do que? De oposição e ecumenismo. Então, oposição é quando você está em desacordo com a palavra de Deus, nesse caso. Oposição aos cristãos. Então, eles não concordavam com a vida que os cristãos queriam levar. Né? E o ecumenismo. O que é o ecumenismo? É quando você reúne várias pessoas de várias crenças, de várias religiões e tenta fazer um culto só. Né? Coloca tudo ali no mesmo saco, na chacoalhada e vira uma coisa só. Isso é ecumenismo. Então, o diabo usou essas táticas, né? Perseguição e sedução, oposição e ecumenismo para poder derrubar os cristãos de Éfeso. Paulo visitou a cidade de Éfeso no final da segunda viagem missionária dele, por volta dos anos 52 depois de Cristo, tá? E em sua terceira viagem permaneceu em Éfeso por 3 anos. Então Paulo começou, foi Paulo que levou a palavra, né, o evangelho aos Éfesos. Que ano? 52 depois de Cristo, tá? E depois ele voltou e ficou mais 3 anos lá evangelizando, cidade de Éfeso. Então, quando Jesus fala
do primeiro amor, das primeiras obras de Éfeso, é nessa época que eles foram evangelizados por Paulo, né? Então, nesse início, né, quando Paulo estava lá, evangelizando eles, houve alguns sinais de avivamento na cidade. Então, as pessoas, ao ouvirem o evangelho, vinham denunciando publicamente as suas obras, confessavam suas obras, né? As pessoas que se convertiam ao cristianismo, elas rompiam totalmente com o ocultismo, queimando seus livros mágicos, e o evangelho também espalhou-se dali de Éfeso por toda a Ásia Menor. Então, a lei de Éfeso ser a porta de entrada para os comerciantes, para as pessoas que queriam viajar para outros países da Ásia, Éfeso também foi a porta de entrada do evangelho. Ok? Então, durante a sua primeira prisão em Roma, né, Paulo está escrevendo um livro de Durante a sua primeira prisão em Roma, Paulo escreveu a carta aos Efésios, né? Então, o estudo da carta aos Efésios, que já tem no canal, foi Paulo, é uma carta paulina, então foi Paulo que escreveu quando estava preso em Roma, né? Agradecendo a Deus o profundo amor que havia na igreja. Porque quando Paulo pregou, quando Paulo evangelizou, entre os anos 52 a 60 depois de Cristo, os efésios, eles se converteram ali, ele sentiu o amor que eles tinham uns pelos outros, o amor por Cristo, o amor pela igreja. E depois Timóteo é enviado para ser pastor da igreja em Éfeso. Paulo envia Timóteo para pastorear a igreja de Éfeso. E mais tarde, o apóstolo João pastoreou também aquela igreja. João, que está escrevendo o livro do Apocalipse, está lá na ilha de Patmos, tendo essa visão, preso lá, exilado lá. Então agora, depois de 40 anos, ok? Então, quem evangelizou Éfeso? Paulo. Depois, quem pastoreou Éfeso? Timóteo. Depois de Timóteo, mais tarde, quem pastoreou Éfeso? João. Mas depois João, né, foi preso, está em Patmos e 40 anos se passaram, né? Então, depois de 40 anos, Jesus está enviando uma carta, que é essa carta que nós vamos ver a partir da próxima aula, dos versículos 1 ao 7, né? A uma segunda geração de cristãos em Éfeso, mostrando que a igreja permanecia fiel na doutrina, ou seja, aquilo que eles aprenderam, que Paulo ensinou, eles permaneciam fiel, mas já havia se esfriado em seu amor. Ou seja, eles somente executavam aquilo que aprenderam, mas sem amor. William Hendrickson diz que foi durante o reinado de Domiciano, do ano 81 ao ano 96 depois de Cristo, e João foi exilado em Patmos, né, da onde ele está escrevendo essa carta. Então, João foi posto em liberdade depois disso e levado para Éfeso, né, de volta para Éfeso, mas ali em Éfeso morreu durante o reinado de Trajano. Então, a tradição relata que quando João, já muito idoso e demasiado fraco para caminhar, era levado à igreja de Éfeso, ele admoestava aos membros, dizendo-lhes: Filhinhos, amemo-nos uns aos outros. Então, diante disso, de tudo que nós vimos hoje, qual é a mensagem de Jesus, que é o noivo da igreja, a sua noiva, ou seja, a nós, a igreja, né? Então, a mensagem que ele deixou para Éfeso, a mensagem que João, nos seus últimos dias, demonstrou os Efésios era: amemo-nos uns aos outros. Ou seja, além de nós praticarmos e obedecermos a palavra de Deus, temos que fazer isso não por obrigação, mas por e com amor. Por amor e com amor. Ok? Então, essa foi uma introdução, né? A igreja de Éfeso, a cidade de Éfeso. E na próxima aula, nós iremos então entrar nos versículos de 1 a 7. E é isso aí, pessoal. Nessa aula, ficamos por aqui então. Se você gostou dessa aula, se você aprendeu um pouco mais dessa aula, deixe seu like aí no vídeo, né? E não esqueça de compartilhar também o vídeo com outras pessoas, ok? Nosso objetivo
é fazer com que a palavra de Deus chegue ao maior número de pessoas, tá bom? Nós possamos, cada um da nossa maneira, cada um da nossa forma, poder aí pregar e ensinar o evangelho de Cristo às pessoas. Tudo aquilo que está na palavra de Deus. Vamos estar orando para finalizar nossa aula? Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos por mais essa aula, mais esses minutos na tua presença, pela tua palavra, e que nós realmente, Pai, possamos reconhecer nossos erros, nós possamos realmente reconhecer aquilo que nós estamos fazendo de errado e que nós possamos nos arrepender e que todas as promessas que o Senhor nos concedeu e que tem nos concedido, nós possamos ser vencedores, manter nossa fé até o fim, para viver cada uma delas, ó Deus. Nós esperamos o teu retorno, Senhor. Maranata, ora venha, Senhor Jesus. Estamos esperando por ti, ó Deus. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, Deus, nos dando saúde, nos livrando de toda enfermidade, todo mal, Senhor. Que o Senhor dê ordem aos teus anjos para acampar ao nosso redor, Pai. Que nós possamos ter uma ótima semana na tua presença, Pai. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, queridos, é isso aí. Ficando por aqui e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço, um grande beijo para todos. Deus abençoe.